Por que na Páscoa? Olá, antes de tudo, eu quero dizer que eu não quero ser polêmico. Não estou querendo quebrar nenhuma tradição religiosa, apesar que o meu mestre Jesus fazia isto muito bem, mesmo porque o que importa é que ele morreu e ressuscitou. O dia realmente não faz a diferença, e guardar o dia também não. Eu já até citei um texto de Paulo que diz que esta coisa de dias cerimoniais são apenas sombras. Jesus estava em Jerusalém, Israel, falava aramaico, uma pequena derivação do hebraico, vivia numa cultura judaica, então por que iríamos interpretar um texto com uma visão ocidentalizada? Ao começar pelo calendário que era lunar e não solar. Todo mês judaico inicia-se em lua nova. Portanto, o 14º dia do mês, dia da Páscoa, será uma noite de lua cheia. A única noite de lua cheia naquele período lá era no ano 30, era quarta-feira. Então até a astronomia, nesse caso, ajuda a fazer essa contagem. Mas eu não quero me preocupar com isso, eu vou me preocupar com os relatos bíblicos. Se fosse na sexta, 3 dias completos daria no mínimo segunda, e jamais domingo. Se formos pensar que ele foi sepultado no final da sexta, início do sábado, a conta ia chegar na terça. Assim como eu acredito que a maioria dos cristãos já devem ter feito essa pergunta, ou ter tentado fazer esse cálculo que nunca bateu. O problema é que nós somos treinados a aceitar tudo que nos pregam, mas a ordem de Jesus sempre é: examinai as Escrituras. É por isso que muitos cristãos engolem muitas baboseiras, por não dar valor à Bíblia como deveriam dar. Vamos às Escrituras. Com a cabeça cultural da época. 3 dias completos são 3 dias completos. Parte de um dia não é um dia completo, nem aqui, nem na Jerusalém do tempo de Jesus. Então, explica por que iam quebrar as pernas de Jesus para dar tempo de sepultá-lo antes das 18 horas, para não ferir o descanso do sábado. A palavra sábado, Shabat, significa descanso, não o dia da semana. O nome do dia foi assim colocado para ser um dia sem trabalho servil. O que pode ocorrer em feriados, por exemplo, como chamamos em hebraico de Shabbat Gadol ou Shabbaton, traduzindo para português seria como grande sábado ou sábado solene ou simplesmente feriado. Vamos reler alguns textos e tentar entender o que eu estou querendo dizer para vocês. João, capítulo 19, verso 31, diz o seguinte: era o dia da preparação. Dia da preparação é o dia que eles matavam ou imolavam o cordeiro para comer a Páscoa. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, diferente de um sábado comum. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Lucas, capítulo 23, verso 54, vai dizer o seguinte: era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Marcos, capítulo 15, verso 42, diz assim: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ainda em Marcos, no capítulo 16, diz assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Esse sábado que Marcos se refere é o dia do feriado, o sábado solene, o grande sábado. Depois, no versículo 12, ele já diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, então aí no domingo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Ou seja, domingo de manhã, Jesus já havia ressuscitado. Ou seja, Jesus cumpriu toda a lei. Foi imolado no dia da dedicação da Páscoa, no horário costumeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, que morreu para nos libertar. Ele cumpriu todas as profecias, morreu na Páscoa e ressuscitou ao terceiro dia. Morreu no meio da semana, ou seja, no terceiro dia e meio, conforme as profecias de Daniel. No fim da tarde de sábado, no início do domingo, virada do dia 17 para 18 de Nissan, a morte não segura Jesus. Ele ressuscita, ele vive. Ao amanhecer daquele domingo, antes do nascer do sol, algumas mulheres vão ao sepulcro e a pedra havia sido removida. Aonde está o Mestre? Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Jesus
vive. O domingo representa um novo tempo, um novo período, uma nova chance. O pecado foi vencido, a morte foi vencida. Ninguém mais pode contra a vida que está em Jesus. Você não precisa mais viver com este fardo, com este peso, pois Jesus venceu. Portanto, alegra-te, pois há esperança, pois Ele morreu a nossa morte, levou sobre si os nossos pecados, maldições, enfermidades, dores, para que na semelhança da sua ressurreição pudéssemos experimentar vida e vida eterna. Creia em Jesus, pois Ele vive. Posso crer no amanhã. Sinceramente, não importa a data. Tenham todos uma feliz Páscoa, um excelente domingo. Tenham todos um novo dia nele. Um grande abraço.